Um, dois. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Obrigado a todo mundo que está aqui. Quem quiser vir sentar um pouquinho também, aproveitar o espaço da FreeComércio, obrigado por nos ceder esse espaço. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como usar IA para escalar a comunicação do negócio de vocês. No mundo de hoje, mandar a mesma mensagem para todo mundo não converte mais. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre como é que esse burburinho da IA entra no dia a dia, na prática de verdade nas empresas. Muito se fala sobre como isso vai mudar os negócios, mas pouco se fala na prática como que isso acontece. Então um pouco disso que eu quero passar para vocês hoje. Então a gente vai conversar sobre como ir do genérico ao avançado, ao personalizado. E eu sou... Peraí que o meu passador aqui deu um probleminha. Só um segundo. Vê se tá passando aí, João. Tá ligado? Só um segundinho. Por aqui. Por aqui ele pega, por lá não. Putz. Mas não tá pegando mesmo. Dá de passar muito ali, foi mal. De boa. Era pra pegar. Só dar um continuar ali. Aqui. Aí aperta qualquer botão no passador. Ele vai falhar. E aí, foi. Vamos ver se isso aqui vai. Pra cá, pra frente, pra trás, pra trás. Beleza. Opa! Aí, agora sim, me deram um passador que funciona. Vamos lá. Prazer, eu sou Gabriel Chiminelli, CEO aqui da Kev. Na Kev a gente é uma plataforma de retenção de clientes, então faz pelo menos 7 anos que eu estou ajudando negócios a entender como é que aumenta a recompra. E muito desse aumento de recompra vem da comunicação personalizada. E é sobre um pouco desse aprendizado que eu quero falar com vocês hoje. Em 2024, a gente fez uma pesquisa com 1.494 pessoas sobre o que afeta o poder de a recompra delas em uma determinada empresa. O que motiva elas a voltar, como que elas voltam, por que elas voltam em uma empresa ou por que elas não voltam em uma empresa. E quando a gente fala de motivos pelos quais as pessoas não voltam numa empresa, a gente tinha uma escala de 15 motivos quando a gente fez essa pesquisa. E a gente notou que os 4 primeiros colocados no resultado da pesquisa eram questões de relacionamento. Então as pessoas se sentiam que não se identificavam com a marca, elas não confiavam na marca, não se sentiam valorizadas pela marca. Então quando tu não se relaciona bem com o teu cliente, isso faz com que ele não volte, que ele não retorne a comprar de você. E é por isso que o pós-venda, o atendimento, ele é tão importante. Ele é tão importante quanto a qualidade do seu produto, ele é tão importante quanto o preço que você cobra, ele é feito com uma entrega completa. E eu queria destacar que tem um paper que mostra que 5% de aumento na retenção de clientes pode causar um aumento de até 95% no lucro da empresa. Isso acontece porque quando a gente está falando de vender para quem já é da base, é muito mais barato do que vender para quem é novo cliente. Quando tem que conquistar um novo cliente, tem que pagar o CAC dele, tem que pagar a mídia, o anúncio, o clique, o outdoor. A pessoa que já está em casa, é só tu manter ela feliz que ela volta a comprar de ti. Então é um pouco disso que faz esse aumento no LTV. O ticket médio de quem é o cliente que já é da tua casa é 20% maior. Ele já confia na tua marca, ele já conheceu o teu produto. Então quando ele for comprar, ele compra mais. E ele compra de novo com mais frequência. Então se tu faz um pós-venda legal, se tu se comunica bem, isso tem um efeito de longo prazo, um efeito de bola de neve que nos leva àqueles 95% de aumento da lucratividade da empresa. Então, personalização automatizada é o sonho de qualquer empresário. Se eu perguntar para qualquer pessoa que está aqui na sala, pô, tu queria usar os teus dados de venda, os dados estão lá no teu RP, e criar uma série de mensagens únicas para cada cliente, todo mundo aqui vai dizer que sim. É uma mensagem fácil de dizer. Ninguém gosta de spam. O empresário não gosta de spam, mas o cliente também não gosta de spam. Isso é uma coisa que a maior parte das pessoas não sabe, que o cliente também quer receber mensagens personalizadas. Às vezes a gente pensa que o cliente não gostaria de ser incomodado, que ele não gosta de mensagem, que que a gente está atrapalhando ele. Mas isso não é verdade. O cliente não tem problema com receber mensagem, ele tem problema com receber spam. Então quando a gente abre nossa caixa de e-mail e tem um monte de e-mail igual a todos os outros, aquela bomba de mensagem, isso é um incômodo. Quando a gente sente que a marca está usando a informação que ela coletou sobre nós para nos atender bem, para nos tratar com carinho, para nos atender de forma personalizada, isso é visto com bons olhos. E essa pesquisa da McKinsey de 2021 mostra que 71% dos clientes esperam interações personalizadas e 76% ficam frustrados quando isso não acontece. O que é não acontecer? É tu deixar um monte de dados na tua empresa, tu tem um cadastro, deixou teu CPF, teu gênero, tua idade, e tu recebe um e-mail marketing para um gênero oposto ao teu. Tu recebe um e-mail marketing para um produto que claramente a tua faixa etária não vai comprar,
E a gente fala, pô, a empresa tem tanta informação minha e ainda assim ela me manda essa oferta que claramente não é para mim. Então não tem conexão isso. E aí é para isso que a gente vai falar um pouquinho de como é que a gente melhora isso. Na Kev a gente tem essa escala de personalização que nos leva a dizer, quando entra um lead aqui dentro, a gente avalia o quanto que essa pessoa tem uma conexão personalizada com a empresa. O nível 0 é fácil de entender, não tem pós-venda. A pessoa compra e se tu não faz nada, tu tá no nível 0, não manda mensagem nenhuma. É o mais crítico de todos. Nível 1, tu tem uma comunicação básica e manual. Então tu tem ali um funcionário que fala, quando o cliente comprar, manda uma mensagem para ele, pede um formulário de opinião, pede um feedback. Mas o teu vendedor às vezes faz, às vezes não faz, às vezes o cliente recebe, o outro não. Então tu não tem a consistência nem o acompanhamento, é um trabalho muito manualizado e é um trabalho que não escala. Se tu tem 100 clientes, talvez dê certo. Fazer isso com 2.000, 3.000 clientes, não tem condição. No segundo, a gente entra nas automações personalizadas. Quando a gente fala de personalização com os times de marketing hoje em dia, a maior parte das pessoas fala, não, mas a minha comunicação é personalizada, eu tenho uma automação de aniversário, eu tenho uma automação lá que tem o nome do cliente na mensagem. Gente, colocar o nome do cliente numa tag de e-mail marketing não é personalização. Desculpa, você está mandando um e-mail inteiro para a base do cliente, só troca a idade dele, não é disso que a gente está falando. Botar um e-mail de aniversário, que é só mais um e-mail de aniversário que tu sente na cópia, que aquela cópia é igual para todo mundo, tu fecha igual, tu fecha como qualquer outro e-mail de spam que tu recebe. No terceiro nível a gente entra em segmentação avançada. Tu já está pelo menos separando teus clientes em grupos. O que esses clientes compraram antes? Qual que é o comportamento deles? Eles são campeões, eles são clientes que já estão há muito tempo sem comprar, eles estão separando por faixa etária. Então tu ainda não está mandando mensagem única para cada cliente, mas pelo menos tu já faz um agrupamento e manda uma campanha direcionada. Já é um passo melhor. O quarto ponto é quando tu já está utilizando o IA para fazer essas mensagens. Então tu está garantindo que cada cliente tenha sido usado o contexto único dele para gerar uma mensagem única para cada um. E por último, e o nível mais avançado, é quando tu começa a juntar o dado da tua empresa, o dado do teu cliente, com dados externos ao mundo, para fazer uma mensagem contextualizada. Aí a gente está falando de clima, de gostos dele, série que ele gosta, o time que ele acompanha, e tu usa tudo isso para fazer uma mensagem só. Quando eu falo com as empresas, de várias que eu já ajudei, a maioria delas está no nível 1 ou 2. E aí a gente tem que mostrar um pouco de como é que a gente dá os próximos passos, e é disso que a gente vai falar aqui um pouquinho hoje. Para mostrar o impacto disso para vocês, eu ajudei essa empresa, quando a gente começou a trabalhar juntos, em 2022, a aumentar 41% do faturamento da base deles. E a gente fez isso só com relacionamento. Quando eles entraram a trabalhar comigo, eles tinham um problema de recompra muito grande. E isso acontecia porque eles vendiam suplementação, mas as pessoas não voltavam. Nosso primeiro trabalho foi entender por que elas não voltavam. A gente começou a botar um formulário de pós-não compra, entender por que as pessoas faziam a compra e não voltavam novamente. A gente mapeou que a maior parte das pessoas não voltavam a comprar porque elas não utilizavam o suplemento. Então não adianta fazer várias ofertas, porque eu posso te oferecer suplemento o quanto eu quiser. Se tu ainda tem o suplemento que tu comprou mês passado, tu não vai comprar de novo. Então foi um trabalho muito mais de educação da jornada. A gente colocou uma farmacêutica para apoiar a decisão deles, e essa farmacêutica entrava em contato automaticamente na jornada. A pessoa fazia uma compra, 2 dias depois ia uma mensagem. Olá fulano, aqui é a Elcione, farmacêutica Naturicenter. Então, se você tiver alguma dúvida, quiser um apoio no seu tratamento, estou à disposição. 10 dias depois da compra, oi, fica tranquilo que o efeito do suplemento pode levar até 2 meses, mas é importante usar continuamente. Então a gente vai colocando vários checkpoints de educação. Esses checkpoints de educação, em conjunto com mensagem de reabastecimento, levou a esse resultado de 148% de aumento na recompra. Quando tu olha para o teu cliente, entende o comportamento dele e fala com ele sobre o que ele quer que seja falado, ou tu fala com ele com estratégia, tu consegue moldar o comportamento. E é um pouco disso. Não é sobre exatamente o que você fala, mas é sobre como você fala com o teu cliente. A mesma mensagem pode ser passada de várias formas. A gente sabe disso, né? A gente sabe que às vezes a gente está se comunicando com uma pessoa, ela não entende exatamente o que a gente queria dizer, porque a gente não falou da melhor forma possível. Então, com quem tu está falando, como tu está falando, impacta muito a mensagem que tu está transmitindo. E para mostrar um pouco de um exemplo desse, ali a gente tem uma mensagem genérica que está todo mundo acostumado a receber 1 milhão delas. E na esquerda tem uma mensagem onde eu acho que é na direita de vocês, o que eu acho que deveria ser o natural atualmente, em 2025. Quando a gente fala na mensagem ali da minha esquerda, é uma mensagem de promoção comum. A gente bate o olho, tem um banner ali falando de uma nova coleção da marca, e claramente essa mensagem foi enviada para várias pessoas. Naquela mensagem daqui da direita, é uma mensagem que até a foto é personalizada para o cliente, fala, dando uma olhadinha nessa jaqueta aqui, Gabriel, é a Bruna que te vendeu mês passado, eu sei que tu comprou aquele jeans, e quando eu recebi a coleção nova, eu recebi aqui uma jaqueta que combina muito bem com aquele jeans que tu comprou. Eu tomei a liberdade de criar um cupom só para ti, usa aqui no nosso site. Então eu sei quem é o vendedor que atendeu o cliente, eu estou fazendo um contexto com o produto anterior dele e mandando uma foto que chama a atenção dele porque a foto é customizada. A chance do cliente prestar atenção nessa mensagem é muito maior do que a chance dele prestar atenção nessa outra mensagem que ele recebeu outras várias iguais. Para a gente conseguir mandar uma mensagem personalizada, a gente precisa de contexto, né?
Quando tu manda uma mensagem para um amigo seu, que você conhece bem, que é uma pessoa íntima, tu tem contexto suficiente da história de vocês para que aquela mensagem faça sentido. Se tu manda uma mensagem para um desconhecido completo, essa mensagem vai com vazia, ela vai sem conteúdo. Então, para ter esse contexto, a gente precisa ter dados. Quem é o cliente e por que ele deve receber essa mensagem. Eu sempre falo que se tu quer que o teu cliente se interesse pelas mensagens que você envia, tu precisa que a mensagem seja mais sobre o cliente do que sobre a sua empresa. Como é que eu transformo esse anúncio de nova coleção em algo que o cliente queira ouvir e não em algo que eu queira falar? Por que essa nova coleção é importante para ele? Qual é a melhor oferta para esse momento? Nem todo mundo vai fazer sentido aos mesmos produtos. Então, se eu for oferecer uma jaqueta para alguém que comprou uma jaqueta semana passada, não faz sentido. Quem nunca foi lá, pensou no produto, finalmente comprou e na semana seguinte recebeu uma oferta de e-mail de um produto que tu acabou de comprar e fica aquela sensação de putz, agora? Semana passada teria sido bem melhor, né? Então, e por último, a gente tem que pensar em como é que essas ferramentas de comunicação facilitam a integração e a conversão do cliente. Porque não adianta a gente ter várias ferramentas que na hora que ele for entrar no site para converter, seja tudo muito difícil, tudo muito complicado. Então tem que ser uma jornada fluida para o cliente de início ao fim. E para isso eu acredito muito que o caminho é usar dados, IA e estratégia. Dados de todos os lados. Tu vai juntar dados ali do teu ERP, dados do teu site ou do teu e-commerce e fontes externas. Então tu tem uma mina de ouro no teu sistema lá. Tu vende, tu faz o cadastro do cliente, tu tem lá uma mina de ouro para explorar. Tu não explora. Fica só no relatório que você quase nunca olha. Só olha para faturamento, mas quem são os teus melhores clientes? O que eles estão comprando? Quais são os produtos que estão saindo? Essas informações, por mais que você tenha acesso, a maioria dos empreendedores não olha para elas. Do site do e-commerce, que páginas ele visitou? Que produtos ele está olhando? Qual que é o interesse dele? E fontes externas, que time ele torce? Qual o seriado que ele acompanha? Qual o clima que está fazendo hoje? O que eu posso trazer de fora para deixar minha mensagem mais interessante do que o anúncio vazio de uma empresa? Como é que eu junto isso com a realidade atual? Né? Então, quando tu junta tudo isso, tu consegue fazer um conteúdo muito mais interessante. Então, o segundo ponto é a estratégia. Estratégia é decidir com quem comunicar, quando e por quê. Então, por exemplo, a gente tem um problema que o movimento de segunda a quarta-feira é muito baixo. Problema comum de restaurante, por exemplo. Segunda-feira não tem movimento, terça-feira tem movimento. E aí, tu vai mandar mensagem para toda a tua base de clientes toda segunda? Não faz sentido. Tu vai incomodar todo mundo, vai cansar todo mundo. Então, por que a gente não pega os melhores clientes da empresa, um subgrupo deles, 50 por dia, e para esses 50 por dia, entre segunda e quarta, eu vou mandar uma oferta personalizada para eles, baseado no gosto deles. E aí toda vez eu vou estar movimentando um pouquinho da minha base em cada segunda-feira, em cada terça-feira, em cada quarta-feira. Então tu começa do problema, com uma intenção, o que eu quero resolver. Depois tu vai, com quem que eu vou conversar. E aí tu fala, o que eu vou falar para essa pessoa. Então toda a mensagem de comunicação ela tem que ter um motivo por trás. E aí quando a gente combina os dados com esse contexto, com uma estratégia, tu termina com uma mensagem mais ou menos como essa. Opa, Gabriel, essa chuvinha pede aquela pizza de calabresa que você ama, né? Eu sei qual produto o cliente gosta, eu sei o que ele está pedindo, eu tenho integração disso. Eu sei que o clima de hoje é chuvoso, então eu posso fazer uma brincadeira com isso. E se você quiser variar um pouco, a de milho com bacon tem saído bastante, você nunca pediu. Talvez eu tenha bacon demais no meu estoque e está quase vencendo, e eu posso juntar isso numa promoção e dar um incentivo extra. Então como é que eu posso juntar esse apoio para conseguir movimentar a minha empresa e fazer um controle eficiente do meu estoque? Aproveita que hoje você tem 15% de desconto, integrado no site com um botão de clique único. Ela tem que ser de ponta a ponta, a jornada tem que ser simples para o cliente que preencher. A chance de ele responder essa mensagem, ou de uma mensagem qualquer de pizza com 15% de desconto hoje, isso aqui vai ressoar muito mais com ele quando ele receber em casa. Ele vai ser, se ele não comprar, pelo menos ele vai sentir, essa empresa aqui é massa, hein? Isso aqui é diferente do que os outros fazem comigo. Então, isso já conta muito no branding. Mandar mensagem personalizada em 2025 não é escolha. Hoje é uma escolha, não é limitação. Não tem mais tecnologia, já tem mais do que tecnologia suficiente para a gente fazer isso. A IA está aí já faz 4 anos. Então já tem uma série de ferramentas que a gente pode fazer, integrações já existem. Então cada vez que o tipo de marketing opta por mandar uma mensagem genérica, opta por mandar spam, é por ainda não estar adaptado às novas tecnologias. E aí não precisa ser a Kev, dá para fazer isso com várias ferramentas, vários CRMs. O que importa é pensar como é que eu posso adequar isso no meu espaço de trabalho. Como é que eu posso adequar isso à realidade da minha empresa. E todo mundo tem como fazer. E se não der para segmento, e se não der para fazer personalizado, que dê para ser... antes disso, cuidado ao usar IA na comunicação cliente. Acho que esse alerta é importante a gente passar, porque muito se fala disso. E eu até aqui quase deixei passar batido, como muita gente deixa passar batido na operação também no dia a dia. Então, primeiro ponto importante, seja tu fazendo uma implementação própria em casa, ou fazendo uma implementação de um software parceiro, verifica que os dados que tu está passando não sejam usados para treinamento de modelo.
a última coisa que tu quer é mandar uma mensagem personalizada e é o custo disso expor os dados privados do teu cliente. Isso vai sair muito mais caro do que não mandar a mensagem para começar. Então o teu software parceiro tem que estar bem alinhado na prática de bons fornecedores. A IA ela pode alucinar, então ela pode criar produtos, descontos que não existem, ou até dar outros nomes para tua marca. Tudo isso a gente já viu acontecer. Então o teu parceiro ele tem que ter uma implementação muito cuidadosa para garantir, ou a tua implementação, quando tu for chamar a própria API desses fornecedores de inteligência artificial, como é que eu garanto que esses produtos sejam os meus produtos, o meu catálogo. Quando tu estiver sondando algum fornecedor disso, pergunta sobre essa implementação e garante que não tenha essa alucinação. Porque se tu for só pegar o teu cliente, colar no ChatGPT e pedir uma mensagem, muito provavelmente ele vai fazer alguma invenção ali que tu não pediu, botar algum desconto extra, fazer alguma promoção a mais, e aí tem que tomar muito cuidado com isso. E por último, tem uma questão de como é que vai ser o formato dessa mensagem. Então tem muito cuidado de prompt, né? Como é que eu adequo o tom, o tamanho, a mensagem para ficar um tom que o cliente quer ler e não uma coisa completamente desinteressante. A gente tem um curso de retenção na Kev, que normalmente ele é vendido, mas para quem está aqui hoje, no final vai ter uma avaliação na palestra. Se quiserem escanear o QR Code e me pedir, eu dou acesso a essa aula de graça. É uma aula de como montar prompts de IA, e aí lá eu dou um detalhado. É um tema muito maior do que 30 minutos, então não dá para entrar aqui, mas seria bem legal. Então depois vocês me peçam ali que eu passo acesso a essa aula para vocês. Mas se não der para personalizar o conteúdo, que pelo menos segmente. Ou seja, se não der para chegar no nível 5 da escala, vamos pelo menos chegar no nível 3 ou 4. Isso aqui é um exemplo de uma matriz RFM. Uma matriz RFM é uma matriz onde a gente separa clientes por campeões, leais, perdidos, por padrão de comportamento. E a gente faz essa separação por quantas vezes a pessoa comprou e quanto ela gastou comparando esse cliente com todos os outros que você tem. Isso é uma metodologia que existe. Também não vou entrar em detalhes aqui, mas se você buscar por matriz RFM, tem bastante material sobre isso. E se vocês pedirem, tem uma planilha que eu posso disponibilizar, que cria essa matriz para vocês automaticamente, mesmo sem usar nossa ferramenta, não precisa fazer nada. Então eu posso disponibilizar isso para quem está aqui também, e é um material bem legal. Então tu exporta teus dados, faz o cálculo da matriz RFM, e tu vai saber quem são os clientes campeões, quem são os clientes leais, quem são os clientes que precisam de atenção. E com base nesse comportamento, tu consegue adequar a tua mensagem de forma única para cada um deles. Porque não é porque tu vai falar a mesma coisa para todo mundo, já que tu não consegue usar IA, tu não tem essa integração em tempo real, tu tem que falar a mesma coisa para todo mundo do mesmo jeito. Né? A gente pode adequar essas mensagens para que pelo menos a pessoa sinta que foi escrito um pouquinho mais para ela, dando um pouquinho menos de trabalho do que seria fazer isso com IA para todas as pessoas. Então aqui eu vou dar um exemplo para vocês. A nova coleção de inverno da Loja X está incrível. Criamos um cupom de 10% de desconto para você. Código Coleção 2025, Loja X Coleção de Inverno. Essa mensagem é uma mensagem que todo mundo já deve ter recebido várias, muito parecidas com essas. Que tu poderia facilmente contar isso para a base toda. Mas tu poderia, com um pouquinho só de mais de trabalho, pegar essa mesma mensagem, esse mesmo conteúdo, e mandar algo como: Gabriel, sabemos que você adora nossos produtos, então achamos que você gostaria de saber que a nova coleção de inverno da Loja X está incrível. E claro que quem é de casa ganha desconto, né? Aproveita 10% off com o cupom Nossos Campeões, lojax.com.br, coleção de inverno. É o mesmo conteúdo, tu não colocou nada de muito demais, mas tu viu que eu estou mandando isso para um cliente que é bom, um cliente que compra sempre, eu vou adequar minha linguagem um pouquinho para essa pessoa. Vou fazer o que eu posso fazer que, já que eu não tenho acesso a todo o histórico de compra dele, que eu não tenho uma ferramenta de IA integrada, pelo menos o que eu posso falar para ele sentir que eu estou falando com ele, né, de uma forma mais sutil que seja. Da mesma forma, eu posso pegar um cliente e falar: Gabriel, faz um tempinho que não tivemos por aqui, mas trouxemos novidades quentíssimas para te reconquistar. 10% off na nova coleção de inverno que está incrível. Código, eu voltei. Loja X Coleção de Inverno.com. Vocês percebem que essas 3 mensagens são a mesma mensagem? É o mesmo conteúdo. Mas quando tu fala com o cliente, tu está focando em partes diferentes da jornada dele para cada um desses conteúdos. Esse trabalho, atualmente com a tecnologia que a gente tem, deveria ser obrigação de todo o time de marketing. Todo mundo deveria pensar: como é que eu faço que a empresa sinta que ela está enviando menos spam e que a comunicação ressoe um pouco mais com os clientes. Que quando a pessoa lê a minha mensagem, ela queira ler. E é um pouco dessa mensagem que eu queria passar para vocês hoje. Aqui tem um QR Code para vocês avaliarem o conteúdo dessa conversa. E quem avaliar vai ser uma mensagem minha, fica bem à vontade para entrar em contato e me pedir conteúdo. Eu tenho aulas de todos esses temas muito mais aprofundadas, porque aqui a ideia é só pincelar a importância do assunto. Se a gente quiser entrar em detalhe em como calcular RFM, como fazer os prompts de IA, vocês me pedem conteúdo que a gente tem aula gravada sobre isso, eu disponibilizo para vocês, não tem problema nenhum. E eu queria abrir aqui também para uma parte de debate, agora que eu esquentei um pouquinho esse assunto, e ver se alguém tem algum assunto, alguma pergunta, algo queira perguntar sobre como colocar isso na prática, alguma ferramenta. Por favor.
Só um pouquinho, que eu acho que o pessoal não está te escutando. Tá. Então, eu tenho uma loja de cosméticos, aí a gente cria todo o cadastro do cliente e dentro desse cadastro a gente já coloca ali quais os produtos de preferência. Como eu trabalho, eu sou maquiadora, então eu entendo a parte de maquiagem, eu sempre coloco lá as cores, o tom de pele e tal. E eu queria saber como que eu consigo usar isso e como eu crio uma integração para que quando a cliente queira comprar de novo um produto, por exemplo, eu sei a cor da base, sei qual é o seu tom de pele, então eu sei qual pó daria certo para essa cliente, ela não vai ficar amarela, rosa, aqui, né? Tem um problema, como que eu consigo criar campanhas realmente e até mesmo quando essa cliente quiser voltar a comprar, isso seja sem depender tanto de mim, sabe? Certo, tem alguns caminhos para te fazer isso, né? Se tu tem um time mais técnico, mais programador, ou alguém que possa te ajudar, que tem um pouco mais de conhecimento nessa jornada, tu consegue fazer com ferramentas como Make, Google Drive. Aí tu pode fazer uma planilha de tons e subtons, então tu vai colocar esse tom, esse subtom e tudo mais. E tu vai colocar para cada produto, para cada combinação de tom e subtom, esse produto é oferecido. E aí tu vai fazer uma integração no Make, vai falar, esse cliente tem o tom claro e o subtom quente, por exemplo. E aí tu vai mandar essa planilha de base, falando, olhando para essa planilha, qual pó eu devo escolher. A IA vai retornar o nome de um pó. Esse retorno é o que tu vai usar no conteúdo da tua mensagem. Tu pode fazer isso de forma manual, usando as APIs da OpenAI e usando integradores como Make e tudo mais, ou tu pode usar algum CRM que já tenha isso tudo mais facilitado. Eu não quero transformar essa palestra num merchan da Kev, então depois você pode passar ali no nosso stand e a gente conversa. Mas tem várias soluções que conseguem fazer essa organização do conteúdo. Mas a questão é que tu tem que organizar teus dados. Esse é o maior desafio. Então não adianta só tu ter o pó e saber o subtom. Tu tem que falar para cada pó qual o subtom que eu uso. E aí tu pode, antes disso, abrir teu catálogo de produtos, subir para a IA e falar, tenta adivinhar qual o subtom para cada um desses pós, e aí tu só corrige essa informação ao invés de preencher todos na mão. Então tu vai passar para um trabalho, ao invés de tu escrever cada um dos itens na mão, tu sobe o teu catálogo de produtos, pede para gerar uma planilha, aí revisa essa planilha e depois tu alimenta essa planilha revisada como contexto para ela te dar uma sugestão de qual pó oferecer. E esse retorno é o que tu coloca na mensagem. Fez sentido? Boa, obrigado. Alguma outra pergunta, algum outro questionamento que a gente tenha? Perfeito. Então, queria agradecer o tempo de todo mundo que estava aqui, a atenção. E se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aqui no code ou passar ali no stand da Kev, a gente está com o Expondo também. Seria bem legal bater um papo com vocês em mais detalhes sobre isso. Muito obrigado, eu espero que tenha sido de aprendizado. Abraço!